Investir é apostar em sua chance pra vencer. A hora e a vez do empreendedor. Sonhar, trabalhar, querendo crescer, acreditando sempre em você. Lutar pelo seu ideal, criar oportunidades no seu potencial, na sua capacidade. A hora e a vez do empreendedor. Dicas para o empreendedor. Entrevistas, uma história de sucesso. A hora e a vez do empreendedor. Olá, começamos mais um programa Hora e a Vez do Empreendedor aqui pela nossa querida Mundi TV, canal 10 da VerTV. Mais uma vez eu quero agradecer a audiência e o carinho de todos vocês. Hoje eu estou trazendo aqui um convidado especial, Marcelo Queiroz, ele que é empresário, tem os negócios dele aqui na nossa cidade de Campos dos Goytacazes, e eu já quero aqui dar o boa noite para Marcelo. Boa noite, Marcelo, tudo bem? Boa noite, Vago, obrigado pelo convite e boa noite aos telespectadores da Mundi TV. Marcelo, você como empresário, você já está no mundo do comércio já há quanto tempo já? Pai, no mundo do comércio há alguns anos. A gente está com... Estou com 42 hoje, já tem aí... Começou com que idade? 16 anos. 16 anos. 16 anos, 40 anos. Na sua visão, desse tempo em que você começou a trabalhar, enfim, você acredita que hoje está melhor ou está pior por conta hoje de algumas facilidades? Nós temos hoje a tecnologia a favor, naturalmente, do empresário, né? Mas nós temos hoje determinadas leis que de alguma forma acabam travando muito o crescimento e o avanço do empreendedorismo, né, Marcelo? O meu caso é meio complicado, porque geralmente quando você fala que vem muito novo do comércio, é porque o pai era comerciante, né? O avô, não foi o meu caso. Então eu aprendi batendo, dando muito soco com mão de faca, né? Então, quer dizer, a dificuldade era muito maior do que é hoje. É o que você está falando, hoje com a informática. Hoje, quando você vai partir para um novo negócio, como nós fomos recentemente agora, você tem um leque muito grande de Sebrae para te ajudar, né? Você vai pesquisar na internet qualquer tipo de negócio, já te facilita. E naquela época não tinha isso. Né? É verdade. Mas, em compensação, hoje o que você paga de imposto é muito maior do que era antigamente. Você tem uma concorrência muito maior do que era antigamente. Então, você tem os pós e os contras. Você, Marcelo, para quem não conhece, você tem uma loja lá no Shopping Boulevard, o Capim, né? Na Rua da Estação, que inclusive é uma empresa tradicional na cidade de Campos, né? Que começou e ainda tem o seu estabelecimento ali na própria estação, por isso que é o Capim da Estação, né? Isso. O Capim, na realidade, o nome Capim é um apelido do meu sogro. Né? E a estação, porque o trailer sempre foi ali. O trailer já tem ali desde 1978, são 36 anos. E no ano passado, tradição grande já na cidade, né? No ano passado a gente teve alguns convites vieram do shopping. No início desse ano resolvemos abrir um restaurante dentro do shopping. É isso que eu estou te falando. Isso, a grande vantagem de hoje é você poder pesquisar na internet, você ver fluxo de pessoas, trabalho de pesquisa, isso tudo você faz hoje mais fácil do que você fazia antigamente. Então, para você empreender um novo negócio, você tem um leque maior de oportunidades. Agora, como é que começou assim, Marcelo, a sua carreira? Você disse que começou com 16 anos de idade, né? Vago, eu com 16 anos foi em 72, foi em 88. Calhou até com a eleição do Garotinho aqui, a primeira eleição do Garotinho, né? E eu trabalhava com o Giovanni Jacinto, que era, na época, ele tinha uma locadora, abriu uma locadora de vídeo, que era algo muito novo. Né? Na época, aqueles videocassete, aquelas fitas, então alugava aquilo ali. E eu trabalhei com ele em torno de 4 a 5 meses. E me interessei em ver que aquilo ali era o que eu gostava, era o comércio. E eu estava terminando a Escola Técnica Federal, fazia o curso de eletrotécnica lá, mas terminando a duras penas, que eu vi que não era aquilo que eu queria fazer. Então tinha muito pouco mercado. Você tem uma noção, como você tinha 5 faculdades, uma de civil social, que era a UF, que só tinha civil social, medicina, que era muito cara, né? Odontologia, que também muito cara, faculdade de direito, que eu até achei que fosse isso que eu deveria seguir, né? E a 5ª faculdade me fugiu agora. Então, mas eram 5 só. Então eu pensei até fazer direito. Cheguei a fazer vestibular, comecei a fazer e parei. Não era a minha praia também. Então, como eu já tinha essa iniciação no comércio, eu resolvi que eu queria ter um negócio meu, negócio próprio.
E, poxa, minha família, meu pai falecido, eu tinha 13 anos de idade. Minha mãe funcionária pública, professora, e eu filho único, né? Então, pô, mas você para abrir um comércio, você tem que ter um know-how, tem que ter uma noção como é que funciona isso. Mas eu tinha alguns amigos, eu sempre tive amigos com a idade um pouco mais avançada que a minha. Eu acho que até por causa da ramificação política, você, né, passava por isso. E conversando com um e com outro, vamos ver o que falta aqui e tal. E no meu bairro não tinha depósito de bebida. Então, quer dizer, você fez uma pesquisa de mercado, isso, então... mas fiz uma pesquisa que eu estou te falando. Hoje você faz uma pesquisa com uma qualidade de erro muito pequena. É verdade. Né? E lá na época não, era tipo orelhada mesmo. Isso aqui não tem aqui, vamos fazer. Então comecei com um dinheirinho que eu, pouco dinheiro que tinha, comprar umas caixas de aguardente, umas caixas de cerveja e tal, e solução do problema. Em 8 meses eu tinha quebrado, perdi meu dinheiro todo, fechei o depósito, porque eu estou te falando mais uma vez, você não tinha o que você tem hoje de amparo. Se você vai para a internet, você pesquisa qualquer coisa, e eu vi muito na internet. Minha mulher fala que, pô, você parece que é maluco, você sai do shopping meia-noite e meia, 1h da manhã, vou fechar a caixa ainda vou para a internet. Tudo meu pesquisado. É uma fonte de pesquisa realmente muito grande. A internet hoje, eu acho que o grande nicho da internet é esse. Infelizmente, o cara vai para a rede social para poder fazer fofoca da vida dos outros e tal. Mas se você pesquisar, o que você tem de literatura na internet e de experiências para você confrontar, é muito importante, entendeu? Então eu não tinha isso. Então uma das coisas que eu não sabia é que vender fiado é complicado. Entendeu? Então eu vendia muito fiado, que eu vendia muito fiado. E aí o cara não pagava e tal, quando eu ia ver... O dinheiro seu estava na mão dos outros. Justamente. Então, e eu não tinha, é o que eu estou falando com você, eu não tinha pai comerciante, não tinha avô comerciante, eu não tinha uma parede por trás para me escorar. Então quebrei o primeiro comércio meu. Aí fiquei triste, puxa vida, né? E assim fomos. Daí surgiu uma oportunidade interessante, que na época ninguém acreditava. Aí vem a visão do empreendedor, né? Começou-se a ter em Campos garrafões de água, água mineral. Só que era garrafão de vidro. É, eu lembro, era garrafa de vidro. Rapaz, naquilo 20 quilos já é um peso danado. Você imagina de vidro então. Isso vai se cortar, isso vai não sei o que, tal. E você tinha 2 ou 3 em Campos só que vendiam isso. Pô, de repente é um mercado. E era muito caro, sabe? Hoje uma água aí normal de 20 litros está em faixa de 7, 8 reais. Se eu acho que colocasse hoje seria 20 reais. Então ninguém queria comprar água para casa. Comprar um negócio, um desconforto danado para você carregar. Para colocar além do perigo. Além do peso, o perigo. Né? E caro. Aí o cara tinha aquele filtrozinho de barro, tinha aqueles filtrozinho que ficava eletrônico, na época, se não me engano, era Good Life o nome. Então até dentro, né, na minha casa, os vizinhos, né, os familiares, você é doido, tá com um negócio desse? O caminho hoje é outro, aqui já tem filtro ionizado e tal. Mas eu persisti. E logo começou o garrafão de plástico. Já foi melhorando a situação. E um problema que afligiu o Campos foi, para mim, uma grande abertura de porta, que foi aquele acidente lá em Cataguases, que teve essa poluição horrorosa no Rio Paraíba. E ali, foi na época que eu estava abrindo um depósito mesmo grande, por coincidência no dia, e dali deslanchou. Quer dizer, foi a grande oportunidade. Foi o primeiro negócio meu a deslanchar com uma facilidade. Porque o que aconteceu? Pra você ter uma noção, eu tinha ido à fonte, conversado e tal, fechei negócio, e o caminhão ia chegar no outro dia de manhã. Eu fui num dia, fui a Raposo, fui num dia, a água ia chegar no outro dia. E um caminhão de água. Durante a madrugada, me estoura esse negócio lá em Cataguases. Aí a cidade já amanheceu, né? Meu Deus, e o Rio, e agora? Pra você ter uma noção, Osvaldo, o caminhão que eu ia descarregar na loja nova, eu tive que descarregar no quintal da minha casa, por questão de segurança. O povo invadia o caminhão, parava o carro, pulava assim no caminhão, eu quero o garrafão, quanto que é. E, então dali, por eu ter conseguido atender todo mundo, e aí mais uma vez a visão do empreendedor, eu já tinha concorrência na área. Só que, vamos colocar dinheiro de hoje. Hoje um garrafão completo com água mineral custa 12 reais. Quando aconteceu essa desgraça, os caras começaram a vender a 30 reais, 40 reais, ninguém tinha água. E eu mantive meu preço.
Eu vendi 850 garrafões pelo preço normal. Então ali eu comecei a conquistar o meu cliente. Dali eu comecei a fazer o meu cliente, né? Então foi o primeiro negócio a caminhar dessa maneira. Eu estou prestando atenção naquilo que você está falando, eu acho que é uma grande oportunidade, não só para mim, como para as pessoas que estão nos acompanhando, e podem ver a partir de cada entrevista que a gente coloca aqui, e a gente pode perceber que a visão realmente do empreendedor, é uma visão parecida com a do outro empreendedor, aquelas pessoas que realmente são empreendedoras, né? Elas assim não se aproveitam de oportunidades e sim sabem aproveitar a oportunidade. Isso, é diferente. Isso, né? Com certeza. E outra coisa também, eu acho que é importante nós falarmos aqui, é que você, na verdade, tinha dentro de você uma vontade muito grande de fazer o que você faz. Isso. Quer ter o seu negócio. Isso. Tem muita gente que acaba montando alguma coisa pelo simples fato, não, eu quero ganhar dinheiro, né? Aquilo ali está dando dinheiro, eu vou para aquilo ali. E aí, todo mundo sabe que é um problema tudo que se faz na vida. Seja fazer uma faculdade, nós temos aí dificuldade, dormir tarde, estudar muito, né? Seja o segmento que for, montar alguma coisa, você vê que você montou e quebrou, né? Você montou muito alguma rápido. Coisa e quebrou. Foi quanto tempo? 8 meses. 8 meses. Quer dizer, se você não gostasse realmente disso... Ali estava decepcionado e já não quero entrar nisso mais não. E você iria dizer para você mesmo, não, isso não dá certo. Né? Vai montar alguma coisa, não dá certo. Como tem, Marcelo, muitas pessoas que tentaram montar alguma coisa e hoje ela diz para ela mesma, não, isso não dá certo. Para mim não dá certo. Por quê? Porque, de alguma forma, não é aquilo que ela gosta. Então, acho que é fundamental, acho que é importante nós falarmos, que é fundamental a pessoa, quando se propor a fazer alguma coisa, seja ela uma faculdade, seja ela montar alguma coisa, ela saber, primeiro, se aquilo que realmente ela gosta de fazer, né? Porque ela vai enfrentar dificuldades, ela vai enfrentar desafios. Você veja isso que aconteceu com você, da questão de, infelizmente, que aconteceu em Cataguasas. Foi uma oportunidade, justamente, mas porque você persistiu, né, Marcelo? Se você não tivesse persistido, com certeza. Você não teria aproveitado essa oportunidade, né? Com certeza. E muito interessante porque é o que eu estou te falando. Naquele momento, quem trabalhava com água, em geral, raríssimas exceções, quiseram se aproveitar do momento. Pois é. Eu acho que não pode acontecer, se aproveitar do consumidor. É porque o que acontece, Val? Naquele momento, era eu e mais um funcionário entregando água. Então, quando tinha alguma embolação, eu tinha que botar no carro até para levar e tal. E os concorrentes, por já terem um poder aquisitivo maior, começaram depois. Mas eles já tinham uma estrutura maior. Um dono do supermercado, um dono de uma mercearia. Então, quando eles começaram a trabalhar com água também, eles já tinham uma estrutura maior que a minha. Porque eles já tinham um entregador que entregava Você estava começando o negócio, né? Entendeu? Então, eu já estava há algum tempo. Mas a venda era muito pequena. Né? A venda pequena. Então, quer dizer... Mas eu acabei abocanhando uma fatia grande do cliente deles quando eu agi direito com o cliente. Entendi. Sem explorar o cliente. Porque se fosse hoje, ia ser um cara de gente preso para o PROCON. Você pode ter certeza. Porque foi um absurdo. Foi um absurdo. A ânsia de ganhar, né, fez com que eu tivesse uma entrada de mercado mais tranquila. Mas isso, a sua atitude até hoje, ela marca a sua história como empreendedor, né? Com certeza. Porque as pessoas que são os seus clientes, elas te olham dessa maneira. Não, até hoje, né? Até hoje a gente tem uma maneira diferenciada de trabalhar. Eu estou abandonando muito lá. O shopping está me ocupando muito espaço. Vamos falar daqui a pouquinho sobre a ida para o shopping, sobre inclusive essa mudança que Campos está acontecendo. E aí eu quero lhe perguntar, inclusive no próximo bloco, a que ritmo está isso na sua visão enquanto empreendedor? Porque existia uma expectativa muito grande aqui na nossa cidade desse ritmo ser extremamente acelerado e por conta daquilo que se foi ventilado, daquilo que se foi muitas vezes noticiado, é que realmente seria uma coisa gigante. Muita gente fez investimento pesado, né? Muita gente acabou construindo pousadas, enfim, né? E hoje a gente vê que a realidade é outra, mas eu quero saber de você logo daqui a pouco, depois dos comerciais. Lembrando que tem um presente para você no terceiro bloco, Marcelo.
No terceiro bloco tem um presente para você aí. Tamo tá junto. bom? Um dos nossos clientes mandou aqui para o Marcelo, mas somente no terceiro bloco que a gente vai dar esse presente para ele aqui. E continue conosco, nós vamos para o segundo bloco e já voltamos com todos vocês. A hora e a vez do empreendedor. Cupins. Temos a solução. Dedetizadora Tamanduá Mirim. Mais informações www.tamanduamirim.com.br 27 22 21 98 9984 5306. Do empreendedor. Voltamos agora com o segundo bloco aqui no programa Hora e a Vez do Empreendedor. Hoje conversando com Marcelo Queiroz, ele que é empresário da nossa cidade de Campos. No primeiro bloco, ele comentou um pouco sobre o início da carreira dele na vida empresarial. E também comentou sobre uma grande oportunidade que aconteceu na vida dele, depois de ter montado o seu negócio e quebrado. Isso é para vocês terem uma ideia que nem tudo aquilo que a gente imagina que vai dar certo, realmente dá certo. As coisas às vezes não dão, né? Mas não é por conta disso que você vai desistir. Marcelo, por exemplo, no primeiro bloco falou que não desistiu. E por conta dessa não desistência, ele partiu para um outro negócio. E daí desse outro negócio aconteceu uma grande oportunidade na vida dele. Montou um depósito de água e por uma fatalidade aconteceu o problema na época em Cataguases, e ele estava com um depósito de água. E o que mais me chamou a atenção no primeiro bloco foi a honestidade dele enquanto empresário, e que naturalmente resultou na fidelidade dele junto aos clientes. Tem muita gente que se pergunta como fidelizar o cliente. De que maneira hoje eu vou fidelizar o cliente? Uma concorrência gigante que nós temos aí. Olha, eu acho que esse exemplo seu, Marcelo, fica realmente para que nós possamos estar colocando aqui. Porque falar hoje de um mercado extremamente concorrido, seja ele com água, seja ele restaurante, comida, enfim, no que for, eu acho que a maneira como você se colocou nesta oportunidade, onde nós tínhamos um mercado, que você mesmo disse no primeiro bloco, né, Marcelo? No mercado onde as pessoas subiram o preço das águas, né? 2 vezes, 3 vezes, como é que foi? Era absurdo, né? Era absurdo. Eu acho que, é o que eu estou te falando, se o preço normal era 12, o pessoal estava vendendo a 50, 40, 30. Olha só. A ganância, Givago, aquele, como o pessoal falou, olho grande, atrapalha muito. Né? O olho grande, quem tem olho grande não entra na China, não é isso? É mais ou menos por aí. Quer dizer, e naquele momento em que os clientes precisavam de você, eu acho que era ali o cliente e o empresário é uma via de mão dupla realmente. Com certeza. Né? Você está ali para servir o cliente e o cliente ali está para lhe dar o retorno daquele serviço. Se você atende bem, ele vai voltar. Você vê a competitividade do mercado é muito grande. Então são pequenos atos passam a ser de grande demanda.
E diga-se Né? de passagem, isso não foi pequeno não, Marcelo. Manter o preço numa concorrência Mas gigante e numa mas- oportunidade onde mas, muitas Fábio, pessoas ali mas o que seria, foi uma coisa... Mas seria uma coisa normal. Eu acho que ser honesto, é o que eu estou falando a você, o ser honesto é obrigação. Só que é o que você está falando, virou uma grande... Pois é. Porque a cultura é acaba essa. virando né? hoje uma exceção, né, porque Marcelo? a cultura é essa. Culturalmente o cara quer levar vantagem. E nessa exceção, quem faz, Justamente, naturalmente, é a ganha diferença. liderança. Faz né? a diferença. Faz a diferença. Com certeza. Naquele momento fez uma diferença muito grande para você, Faz a né? diferença. E o resultado disso depois, Marcelo? Porque esse período passou, né? O que aconteceu logo depois? Porque naquele momento muitos clientes você conquistou. As pessoas estavam vendo o preço que você praticava e as pessoas estavam também vendo o preço que os outros praticavam. Mas Qual foi o resultado numa segunda etapa, todo mundo voltou ao preço normal. Sim. Só que eu consegui uma fidelização grande de clientes. Aí. Você sabe que em 2006 eu deixei o depósito meio de lado, como estou tendo que deixar agora, infelizmente, e fui me dedicar a outra coisa. E na época que eu saí, eu tinha lá 316 ou 326 clientes cadastrados, num cadastro meu. Uma carteira... Isso, grande. clientes, E a gente grande. sabe que cliente de água, ele pede direta Justamente. sempre para aquela mesma pessoa. Mas você ainda tem os que vêm por fora. Sim. Por exemplo, ligou para o seu depósito, o seu telefone está ocupado, estou com urgência, eu ligo para outro. Então você ainda pega isso. Mas eu deixei lá com 326 clientes. Eu me afastei 1 ano e 8 meses do depósito. Assim, eu ia lá todo final de semana, mas Você estava montando outro negócio? na época, É? não foi na época que eu fui para a prefeitura. Ah, você assumiu qual cargo na prefeitura? Subsecretaria de Indústria, Comércio e Turismo. Ah, tá. Então, o que acontece? Eu fico ficando distante do depósito. E quando eu retornei, mas aí quando eu fui para a prefeitura, eu já tinha uma loja também. Então, tinha uma loja de artigo de presente e tinha um depósito. Era uma coisa A só, loja era de quê? de artigos de presente, também no bairro. Então, já Começou a diversificar aí. a tua justamente. Mas então, eu já atividade. não estava mais focado só no depósito. E quando eu voltei, você sabe quantos clientes que eu tinha? Então, de 300, metade? 300 então. A metade dos Eu clientes. caí para 14 clientes. Que isso? O que aconteceu? 14. O que aconteceu? Eu, nesse período, infelizmente, perdi minha mãe. Minha mãe faleceu. E quando eu saí, minha mãe ficava responsável, pelo menos, para atender o telefone. Né? E atendia o telefone e passava o pedido para os meninos. Foi diminuindo, um menino foi embora, ficou um só. No final, teve um dia que eu cheguei lá no depósito, correndo, né? Falei, lembro, eu saí da secretaria e fui à Fundação Rural. A gente estava tendo uma reunião para a exposição agropecuária. E era caminho, eu passei pelo depósito. Cheguei lá, o depósito meio que parado e tal. Quando cheguei lá, estava um menino deitado na cadeira, com a boca aberta, dormindo, e o telefone tocando e ele não estava nem ouvindo. Então, quer dizer, ali foi um aprendizado muito grande para mim, Sérgio. Muito grande. Eu acho Imagina o choque seu, eu né? carrego Naquele isso. momento, né? Mas isso foi um aprendizado a mim tão grande. Porque o que aconteceu? Eu, com 1 ano e 8 meses que eu estava na secretaria, eu pedi exoneração e fui tocar minha vida. Voltei para a minha vida, né? A vida empresarial em si. A loja já estava andando bem, né? Mas eu tinha que... O depósito para mim era a menina dos meus olhos. Foi aquilo ali Você tinha que resgatar E aquilo foi ali, aquilo né? que me iniciou, Sim. né? Realmente com força. E o que eu fiz? Peguei aquela carta de cliente e fui ligando, um por um. Em 6 meses eu estava com o meu depósito de volta, com mais clientes do que eu tinha anterior. Agora, qual é a lição que você tirou disso aí? Aquela fidelização lá de trás, a amizade que eu fiz com o cliente lá atrás. E eu falava, há pouco tempo eu falava, comentava isso no shopping. A amizade que eu criei no telefone. A pessoa ligava para pedir uma água, às vezes eu mesmo que atendia, né? Então eu ia atender o depósito, o pedido. E aí, Marcelo, tudo bem? E sua esposa, como é que vai? Tá tudo certo com você? Entendi. Só que eu não sei quem é a pessoa que está no outro lado do telefone. Quer dizer, é Eu não relacionamento conheço. então, né, Marcelo? É relacionamento. Eu não conheço, rapaz. A pessoa fala com intimidade com você. Entendi. Isso tudo foi o quê? Foi a minha maneira de tratar desde lá do início. Agora, Marcelo, você acha que hoje a concorrência é muito grande, o mercado cada vez maior, cada vez mais difícil essa relação pessoal de cliente e dono, não é? Você tem que delegar muitas funções. Com certeza. Com essa experiência que você teve, inclusive até mesmo de resgatar os seus clientes, qual é a lição que, ou pelo menos o que na sua visão, o dono de empresa que está nos assistindo aqui agora, ele pode estar fazendo, uma vez que
Ele pessoalmente não pode fazer isso, não pode pegar o telefone, não pode ligar, ele tem pouco contato com os clientes, ele depende muito dos seus colaboradores para que possam estar fazendo, e muitas vezes ele não vê a empresa dele deslanchar como deveria, né? Porque é um produto bom, um produto de excelência, mas ele não está tendo esse retorno. Givago, eu acho que o grande problema, na maioria das vezes, o próprio empresário, ele não tem esse dom de cativar, Entendi. de cultivar uma amizade, entendeu? Eu acho que parte do próprio empresário. Vou te dar um exemplo. Rede de postos líder. Né? Família Barroso, lá o Leandro, o Leonardo e o Danilo. Não sei se você conhece ali, você frequenta ali, não, né? No 15 de novembro, ali, aquele posto grande. Não. Em frente ao posto do Detran. Sim. Né? Eles são meus amigos lá e tal. Se você for abastecer ali de manhã cedo, você vai ver o proprietário, o seu Danilo, conversando com o dono do carro, que ele sabe nem quem é. Mas isso parte da natureza dele. Estou te dando exemplo dele, eu não estou dando propaganda, não. Lógico, não. Mas você chega ali para abastecer, ele me conhece. Então conversa comigo. Mas ele, como conversa comigo, ele conversa com os clientes. Aí você, poxa, o cara tem 4, 5 postos, então não tem necessidade disso. Mas não é necessidade, é o dom, É o prazer natureza. mesmo, né? É a natureza dele. Então isso cativa o cliente. Porque muitas vezes o cara conversa com ele, não sabe nem quem é. Entendi. Mas daqui a pouco, acho que é o dono do posto está gostando de você. O dono, entendeu? E ele não se coloca naquele momento como dono. Não, né? muito pelo contrário, conversa sobre assuntos diversos. Esse dia eu estava parado lá, estava abastecendo, um rapaz parou o carro na minha frente com adesivo de Aécio. Aí ele chegou e falou assim, e aí, esse candidato senhor vai na eleição? Ele, entendeu? Certo. Puxou o papo, o cara foi começando a conversar com ele, sem saber de quem se tratava. Então, esse trabalho de relações públicas, eu ainda acho que é primordial, principalmente na empresa de menor porte, ser feita pelo proprietário. Eu acho que é uma dica importante. E vou te falar uma coisa, vou te dar um exemplo, aqui não vou poder contar o santo, mas vou contar o milagre. Lá no bairro tinha uma grande mercearia, Mas o bairro você pode dizer? Parque Leopoldino. Então tá bom. Tinha uma grande mercearia lá, grande mesmo. E durante 10, 15 anos, eu acho que era uma das maiores do bairro. E toda vez que você chegava ali, tinha uma pessoa sentada no caixa, ou então ao lado do caixa, muito simpática. Conversava, brincava, tal. E eu achava até que fosse o proprietário, mas não era. Era o gerente. E esse gerente, ele foi, ao longo dos anos, tendo uma ideia de abrir um negócio para ele. Então ele mora ainda lá no Eldorado. E, poxa, eu vou abrir um negócio para mim. E foi juntando suas economias e tal, conversava com os fornecedores que ele comprava ali. Pô, você acha que eu tenho tal? E foi durante 10 anos ele fez isso. 10 anos, velho. Ele fez isso. Um ano antes ele chamou o dono e falou assim, olha, seu fulano, eu estou com vontade de montar um negocinho para mim lá em casa. Eu fiz lá pequenininho lá e estou querendo abrir para mim, o que você acha? Eu vou sentir sua falta, mas vai, é melhor para você e tal. E assim ele fez. Hoje, ele é um grande comerciante no bairro dele, e esse grande supermercado que tinha aqui, fechou. O Relações Públicas era ele. A partir do momento que ele saiu, Entendi. perdeu a afinidade do cliente com a loja. Acho que vai uma dica assim, fundamental, Marcelo, em tudo que você está dizendo aqui, que é a questão do relacionamento. Tem muita gente, muitas pessoas, ou muitas vezes, nós acreditamos que o relacionamento é do cliente com a marca, não é? Mas a marca, de alguma forma, ela não se comunica, ela até tenta através do marketing, né? Tenta de alguma forma fazer com que a marca se comunique com o cliente. Mas quem se comunica, na verdade, é uma pessoa. É o trabalho. É o trabalho do gerente, é o trabalho do dono, o trabalho de alguém que o dono prepare para o relações públicas, é o cara que vai ter aquele contato com o cliente, vai agradar o cliente. Agora, e você não agrada o cliente só com preço, não. Não agrada só com preço, não. Você pode ter certeza que às vezes você frequenta 2 locais com preço até aqui está mais barato que aqui. Pô, mas chega aqui, eu sou tão bem tratado, rapaz. Entendeu? Agora, nós sabemos também que isso, graças a Deus, está mudando, né? Nossa cidade está mudando muito, está crescendo, né? Muitas pessoas de fora estão vindo para cá. Isso tem ajudado muito porque tem trazido experiências novas, né? Isso acaba trazendo também até uma certa preocupação por parte de muitos empresários, no sentido de eles terem que se renovar, se reinventar, por que não, né? Outro dia, por exemplo, estava conversando com o Gilberto do Sebrae, gerente regional do Sebrae, que eu aproveito para mandar um grande abraço para ele, e ele disse para mim que Campos está mudando realmente muito.
quando ele fazia algum curso, algum evento aqui em Campos, se tinha vaga, assim, 30 vagas, dava mais ou menos, Marcelo, 10 pessoas, 9 pessoas. E quando fazia em Macaé, lotava, né? Agora em Campos é diferente. Agora, se ele faz um evento para 30 pessoas, lota e as pessoas querem ficar em pé no evento. Isso. Então ele falou, olha, Divago, a mudança da mentalidade do empresariado campista está mudando muito e muito rápido. Isso é bom. Eu até perguntei para ele, mas por conta de quê? Ele disse, Divago, eu sinceramente acho que talvez tenha acontecido um amadurecimento rápido, por conta talvez do Porto do Açu, que tem trazido realmente experiências novas, esse fato de estar conversando um com o outro, vai conversando. A própria concorrência, Divago. A concorrência, sem dúvida nenhuma. Isso acaba fazendo com que as pessoas saiam, né, do lugar e queiram fazer mais. Com certeza. Agora, eu falei isso tudo para poder lhe dizer o seguinte, que o atendimento nas lojas de Campos ainda não está bom, né, Marcelo? Muito ruim. Muito ruim. Pessoas às vezes entram numa loja e parece até que a gente está pedindo, né, um favor, ou então até se sentindo incomodado em entrar dentro daquele estabelecimento. Divago, eu vou citar o exemplo do shopping, você falou que ia entrar daqui a pouco. No shopping lá a gente tem 23 funcionários. Uhum. E lembrando que a sua loja é lá no Shopping Boulevard, né? Nós temos vários shoppings em Campos, lembrando. Mas o que acontece? Então, primeiro passo, vamos ver currículo, vamos ver pessoas para... Que já é um grande desafio, né, Marcelo? Isso. Selecionar a mão de obra. E eu falei com a minha esposa, Flávia, você só conta, hein? Negócio de pessoal, não quero meter isso não. Aí ela foi o próprio shopping, né? Primeiro, foi na Secretaria de Trabalho e Renda, da Prefeitura, pediu lá alguns currículos, que por sinal nós pedimos em dezembro, e nós já estamos em outubro, até hoje não me enviaram não. Fica aí um atendozinho. Mas nós fomos ao Shopping Boulevard e pegamos lá no SAC, né, Serviço de Atendimento ao Consumidor lá, no RH, uma pasta de currículos. Lá dentro do shopping? Lá dentro tem, lá tem. E eu vou falar com você uma coisa interessantíssima. Vamos botar aí 1000 currículos. 800 não tem capacitação nenhuma. E 200 que tem capacitado, quase que nenhum para o ramo do comércio. Certo. Você tem, eu vi lá currículo de médico. De médico? De dentista, de engenheiro. Mas essas pessoas de analista de sistema. Mas essas pessoas buscando o deixa o currículo lá por deixar. Enquanto eu não consigo, vai vir alguma coisa aqui. Entendeu? Enquanto eu me formo lá, termino lá. Entendeu? Então você não vê pessoas capazes. Tipo assim, eu precisava do cozinheiro. Eu não achei um cozinheiro sequer lá. Entendeu? Você aí tinha muitos, né, atendentes, mas você vai ver o atendente, noção nenhuma de informática, atendente que trabalhou na loja tal, em tal lugar assim, então virou atendente. Trabalhei na lanchonete do Seu Miguel ali no Parque Aurora, na lanchonete Dona Maria no Parque Leopoldina, entendeu? Então, mas capacitado para aquilo, ninguém. Então você já entra com um desafio. Isso foi uma surpresa para você, Marcelo? Muito grande. Muito grande. De certa forma, uma decepção também? Por quê? Porque eu procurei na minha mente duas vertentes que fossem me atender bem. Que seria a prefeitura, através, né? Que você ouve muita propaganda dali. Então, através dali, você pode lá, vai ter um bocado de gente mesmo que já trabalhou com isso. Gente, inclusive, formada lá, porque lá tem um curso, né? E o shopping... Mas não encontrou lá na Secretaria de Trabalho? Não me mandaram até hoje. Até hoje. Minha esposa esteve lá mais de uma vez. Aí no final era para passar um e-mail, ela passou um e-mail, que eles iam retornar com as pessoas que eram capacitadas para isso, e infelizmente eu não consegui. Então, aproveitar aqui a oportunidade de falar com a secretária Joelza Rangel para poder ver quem é o responsável por essa parte, né? Para poder ver. Não foi enviado. E lá no shopping também, e o próprio shopping eu achava também, que eu ia achar muito, porque se você é pedreiro, você vai deixar o currículo seu numa obra, ou numa construtora, não é isso? Mas não tinha, rapaz. E aí você passa a trabalhar com um nível muito grande de pessoas que não estão capacitadas para aquilo. E aí você passa a ter você começa a desencadear um processo de muito problema. De muito problema. Primeiro que a pessoa não queria estar ali, né? Ela está ali por uma necessidade. E o segundo que ela não está capacitada para aquilo. E o que não tem uma formação para aquilo ali. E o que acontece? Muito grave. Você pega um funcionário que te trata muito bem, né? Trata o cliente muito bem, sorri, tal, mas
O restante do serviço não é satisfatório. Entendi. E em contrapartida, você pega um outro funcionário que é muito bom nas outras coisas, mas não sabe atender o cliente. Pois é, e isso é terrível para o comércio, né? Não é você isso? lida com pessoas, as pessoas Muito querem ser bem complicado. atendidas, Muito e complicado. quando não é bem atendida, ela nem volta. Muito Culpa, complicado. inclusive, até o estabelecimento. Não, né? e na maioria das vezes vem até mim. Pois é. Por Quando ele eu conhece, fazer, né, não, Marcelo? por eu fazer esse trabalho de relações públicas que eu estava cobrando aqui, você me vê lá de vez em quando no Jorge, eu estou sempre conversando com um, conversando com verdade. o outro, então o pessoal me para, nossa, não estou aqui, não é para o senhor mandar fulano embora não, mas tem uma menina ali de olho claro, assim, assado, mas ela não fala com a gente direito. Entendeu? Então você passa por esse tipo de coisa por falta de capacitação. Você não tem cursos específicos. Quando você tem a carga horária irreal, a demanda. Porque se eu tenho uma funcionária que trabalha comigo lá, de 9 da manhã a 3 horas da tarde, ela tem que ter um horário de um curso à noite para fazer, né? Para capacitar aqui. Então você não acha. Então você fica nesse... Você passa a você querer treinar o funcionário. Só que para você treinar o funcionário, você tem que abrir mão dele. Você vai ter que parar o que você está fazendo e ele também não pode trabalhar naquele horário. Se você falar com ele, você vem aqui, você trabalha de manhã, então de tardinha você vai vir aqui que eu vou treinar você. Ele vai achar que ele está trabalhando hora extra porque ele está vindo para cá. É um ciclo perturbador, né? Bravo, muito Na complicado, verdade. complicado. Marcelo, eu vou chamar rapidamente os comerciais agora e vamos voltar aqui para o terceiro e último bloco, conversando aqui com Marcelo Queiroz. Lembrando que agora no terceiro e último bloco nós temos um presentinho aqui que mandaram, um patrocinador mandou um presente aqui. Daqui a pouquinho vou estar lhe dando ele. Vamos e voltamos. A hora e a vez do empreendedor. Quer passar uns dias no pedacinho do paraíso? Hotel Fazenda Costa do Sol. Você amanhece o dia ao som dos pássaros, jardins, ar puro da fazenda e com vista para o mar. O café da manhã do Hotel Fazenda Costa do Sol é uma delícia. Bolos caseiros, pães quentinhos, queijo direto da fazenda, requeijão, tapioca, biscoitos, mais de 4 variedades de frutas, leite, chocolate quente e sem falar do café que é feito na hora. O lazer do Hotel Fazenda Costa do Sol é inesquecível. Piscina com bar molhado, piscina com escorrega, salão de jogos, varandão com churrasqueira, quiosque com redes, área infantil com brinquedos e pula-pula, passeios a cavalo, passeios de charrete pela fazenda, campo de futebol e quadra de vôlei de areia. As acomodações do Hotel Fazenda Costa do Sol é super aconchegante. São 36 suítes confortáveis com cama queen, colchão de mola, TV, ar-condicionado, internet e interfone. Todas as suítes possuem varandas com vista eterna. O restaurante do Hotel Fazenda Costa do Sol é de dar água na boca. Com pratos típicos da região, oferecemos um cardápio variado como churrasco misto, filé à parmegiana, frango grelhado, camarão e a deliciosa moqueca de peixe capixaba. O Hotel Fazenda Costa do Sol está pronto para atender todas as suas necessidades. Disponibilizamos 2 lindos salões de festas e centros de convenções, onde são realizados os mais importantes eventos da região, como retiros, reuniões, convenções e as belíssimas festas de 15 anos e casamentos. Venha desfrutar desta maravilha. Hotel Fazenda Costa do Sol. Conheça os pacotes especiais para você e sua família. Localizado na praia de Guaxindiba, em São Francisco de Itabapuana, a 30 minutos de Campos. www.hotelfazendacostadosol.com. Telefones 2727-2291 e 999996985. Hotel Fazenda Costa do Sol. Conheça também o Rio das Ostras Praia Hotel. www.riodasostraspraiahotel.com.br.
do empreendedor. Voltamos agora para o terceiro e último bloco do programa A Hora e a Vez do Empreendedor. Batendo um papo hoje aqui, recebendo Marcelo Queiroz. Ele que é empresário, já passou por diversas experiências na vida dele, na vida empresarial. Já chegou a quebrar, inclusive, e depois de uma grande oportunidade, através de uma grande oportunidade, e também da própria postura dele, né? Postura de ser fiel, ser uma pessoa responsável, enfim, acabou conquistando aí uma clientela muito boa e depois até perdeu essa clientela, né, Marcelo? Perdeu a clientela, né, por mais difícil, conta né, perder e reconquistar, do afastamento seu, que eu acho que fica uma lição também para todos nós, que você não deve abandonar aquilo que você conquista, que são os seus clientes, né? Eu acho que ali foi como é que eu vou te explicar? Se era um sonho ter a relação comercial que eu tinha, né, e eu concretizei, me faltava essa outra experiência, entendeu? Acho que foi bem por aí, mas valeu a pena. É verdade. E tudo hoje vale a pena quando a alma não é pequena. É verdade. E hoje, inclusive, a gente tem essa experiência sua para poder estar compartilhando com as pessoas. Com certeza. Marcelo, aí depois você foi, hoje surgiu a oportunidade de você ter uma filial, né? A gente pode dizer que é uma filial do Capim do Angu da Estação, que inclusive segue o mesmo padrão, né? A mesma coisa, só que tem mais o almoço. Mudou. O que mudou, né? Na realidade, vamos lá no início do shopping, na implantação do Shopping Boulevard, eles tiveram um problema muito sério com o atraso das obras das lojas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sempre acreditou no Shopping Boulevard? Porque... Não, né? Eu estou lhe fazendo essa pergunta porque eu tive a mesma resposta por parte até mesmo dos dirigentes do shopping, que encontrou um desafio muito grande na cidade, né? Será que ia para frente, se não ia? Foi interessante que quando o shopping começou a concretizar o plano de vir para cá, eu ainda estava na prefeitura, né? Secretaria de Indústria e Comércio, Turismo e Comércio, e fui a algumas reuniões lá. E numa dessas reuniões, eu tinha pouca oportunidade de estar com o prefeito, mas numa dessas reuniões, na saída, eu falei: prefeito, esse pessoal está ficando doido. Esses caras, aquilo tem tudo para dar errado, prefeito. Você não tem acesso bom, você é uma área com comunidade carente, de um lado praticamente do outro. Difícil acesso, demais. E eu não via interesse nos empresários de Campos e nem para lá. Porque até então você tinha 4 ou 5 shoppings em Campos, mas você rodava os shoppings, eram as mesmas lojas. Sim, verdade. Não é isso? E dividia muito público, né? Isso, mas você não via assim, interesse. Eu, como então subsecretário, conversando com os comerciantes, não vi interesse dos caras para lá, não. Então, esses caras, puxa vida, vão gastar uma fortuna e esse negócio não vai dar certo. Só que na implantação eles tiveram o problema do atraso da obra. Certo. E me procuraram na realidade meu sogro, para estudar uma maneira que eles queriam trabalhar com os funcionários 24 horas lá dentro fazendo a obra. Os pedreiros, nós pedreiros, e eles queriam um plano para a gente fornecer refeição lá de 11 horas da noite até 1 hora da manhã, para o pessoal poder virar a noite trabalhando. E meu sogro achou aquilo muito complicado no primeiro momento. Se é complicado, como é que nós vamos fazer? Tem uma estrutura lá, como é que eu vou? Não, mas vamos pegar. Aí, não, se você for comigo, eu vou. Então vamos. E montamos essa estrutura lá. A gente chegava lá 10h30 da noite, fazia uma mesa imensa, onde hoje é a doca do shopping, nos fundos do shopping. Nesse momento você já estava nessa operação aí, né? Isso. E a gente fornecia ali 300, 400 refeições durante a noite, de 11 da noite até 1 hora. Imagina a logística para isso. Brava, né? Complicadíssima. Mas aí o que acontece? Me tornei amigo do pessoal do shopping. Até porque nesse período que a gente estava ali, muitos empresários que estavam com loja lá, alguns de Campos que acreditaram no shopping, Marcelo, vocês são doidos mesmo? Como é que você fala um negócio desse? Consegue? Vem para cá, vamos montar uma... Eu falei: não, para mim não dá não. E eu falava, meu sogro sempre bateu no celular: Marcelo, vamos abrir um restaurante. Aí ele falou: se eu fosse mais novo, rapaz, eu abri uma filial assim, assado. Mas o que acontece? Eu já tinha minha vida. Tinha minha vida. Eu tinha um depósito, tinha loja, tinha outras coisas a fazer, e eu não tinha tempo para fazer isso. A realidade era essa. E minha esposa era diretora de um colégio de Estado. Então também tinha o dia todo preso com aquilo. Então era muito difícil. E não entramos. O shopping faz uma segunda expansão. Convida de novo: Marcelo, vamos para cá e tal. Eu não fui.
Na terceira oportunidade, minha esposa tinha saído já da direção da escola, estava com tempo livre, e eu já estava com a loja estruturada, o depósito, então, não, dá para ir, mas vamos estudar isso aí. Ela, a princípio, ela não queria nem ir no restaurante, era uma loja de roupa, Certo. né? Uma franquia de roupa. E roda franquia para cá, roda franquia para lá, uns valores exorbitantes de franquia, né? Coisa absurda. E eu um dia falei assim, pô, peraí, seu pai já cansado de me chamar para abrir isso lá, o shopping falando a mesma coisa. Eu vou lá conversar no shopping. Fui lá, sentei com o Douglas, sentei com a Mauri, que era o gerente de marketing, e o subintendente. Mas está pensando em vir para cá, o que que você... Não, abre o negócio seu aqui. Abre igual, rapaz, você não sei o que, eu acho que o caminho é esse. E comecei a fazer uma pesquisa de mercado no próprio da estação, né, no trilho da estação. O que o pessoal achava, o que os clientes achavam. Poxa, a ideia é muito boa. E tá. Então, vamos fazer. Só que nós fomos com a ideia do seguinte: o que tem no ângulo da estação, durante a noite, nós vamos fazer o dia inteiro no shopping. O shopping abre 10 horas da manhã, fecha 10 horas da noite. Nessas 12 horas, a gente vai fazer a mesma coisa. O preparo é feito num determinado local, a gente leva as panelas para lá, trabalha aí de 10 até 15 horas, 16 horas é uma outra leva de comida e fica até a noite. Essa era a ideia original. E assim foi feito todo o projeto lá. Então eu não tenho nem cozinha dentro do meu restaurante. É feita em banho-maria para manter as panelas. Quando faltava 1 mês e meio para a inauguração, o shopping me chama: Marcelo, nós temos um problema sério aqui no shopping. E qual o problema? Fornecimento de alimento para os funcionários do shopping. Os funcionários não têm condição de comer aqui. O preço praticado aqui é irreal em relação ao salário deles. E muitos deles pedem quentinha na rua, e vem quentinha de tudo quanto é lugar. E existe uma norma de shopping no Brasil que não é para permitir isso, porque se o cara compra uma quentinha, passa mal com a quentinha e comeu, ele comeu foi aonde? Foi no shopping Boulevard. Não foi a quentinha de Dona Maria ou do seu João que foi lá. Foi a comida, o cara comeu no shopping Boulevard e passou mal. O cara teve uma intoxicação no shopping, entendeu? Então, mas você não aceita esse desafio, não? Aí eu falei, rapaz, ainda não veio entrar desafio para não aceitar, não. Nós vamos para a briga. Vamos para a briga. E aí eu tive que improvisar. E o grande problema do negócio é o improviso. Você pode ter certeza. Muitas vezes dá certo o improviso. Não estou falando que sempre dá errado. Mas é uma dor de cabeça muito grande. Quando dá certo, aí é pura sorte mesmo. Mas mesmo assim você tem uma série de problemas que você não teria no primeiro passo. Marcelo, deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui, sem querer lhe cortar. Em que momento você viu que o shopping realmente ia dar certo ou deu certo? Uma vez que você... só para a gente não perder esse fio da meada, uma vez que você tinha a clara convicção diante dos empresários que naquele momento conversavam com você, diante do cargo que você estava exercendo e que lhe dava essa visão de que o shopping não ia dar certo. O que fez com que o shopping desse certo? Em que momento você viu que iria dar certo ou que deu certo? O grande, se eu falo, estou cansado de falar até lá no shopping, a gente conversa muito, o grande pulo do shopping Boulevard, as lojas polos, eles chamaram de lojas satélite. São as âncoras? São as âncoras. C&A, Esse é loja americana. O shopping hoje tem comercialmente falando esse aspecto de você poder chegar lá, comprar uma camisa de R$8 ou comprar uma camisa de R$250 dentro do mesmo local. Você acha que fundamental então foram as âncoras? Vou te falar, comercialmente falando foi isso. Sim. Comercialmente falando foi isso. Estruturalmente falando, a ausência do poder público. Por que a ausência do poder público? Você vem no centro da cidade hoje, você não tem lugar para estacionar. Sim, é um grande problema. Quando você vai estacionar, é um assalto. Eu esse dia parei o carro correndo para poder, uma senhora que estava gravando o nome nosso nos talheres, eu parei o carro, atravessei a rua, peguei os talheres e voltei para o carro. Sabe quanto foi o estacionamento? R$8. R$8. Sabe onde é o estacionamento? Em frente à difusora. R$8 eu paguei. Então, um problema. A ausência do poder público nesse aspecto. No sentido de fiscalizar. Segundo problema, e eu briguei durante 1 ano e 8 meses que eu fiquei como subsecretário da prefeitura. Revitalização do centro da cidade.
Mas você não acha que essa obra que a prefeita está fazendo, inclusive de revitalizar a cidade, o centro da cidade, não está trazendo uma jovialidade para o centro, resgatando inclusive as pessoas? O problema é quando essa obra vai acabar, né, João? Há quantos anos que essa obra está rolando lá? Estou te falando, é ausência. Pode ser que termine daqui a um ano e tenham revitalizado o centro. Mas o shopping cresceu nessa lacuna. Entendi. Não estou culpando a prefeita Rosinha, não estou culpando o prefeito Mocaiber, o prefeito Arnaldo. Não, o que aconteceu ao longo dos anos de não haver uma revitalização do centro comercial. Então, quer dizer, era fundamental, né? É fundamental. Então você vai para o centro hoje, você não tem lugar para estacionar. Hoje, no dia de hoje, as ruas não dá, tá? Porque está tendo obra o tempo todo. Se chover, você está na chuva. Se fizer sol, você está no sol. Se tiver poeira, você tem poeira aberta. Se tiver ladrão, vai te assaltar. Que, diga-se de passagem, hoje é um grande problema para quem está fora desse mercado. Então você vê de shopping center, né? Então, é enfrentar hoje a segurança pública. Aí você vê que eu te dei 6 motivos aqui para a pessoa ir ao shopping. Então a pessoa sai dali e vai ao shopping. Chega lá, ela tem, no shopping vou levar hoje, 2 parques infantis. Que você pode ficar com seu filho brincando, ou você pode deixá-los lá e buscar depois. Você tem 2 parques. E está ampliando o shopping. Você tem um estacionamento para uma enorme quantidade de carro, que você pode chegar lá às 10 da manhã, sair 10 da noite, você vai pagar R$ 4,50. É um preço único. Né? Muitos lá brigam ainda com o estacionamento, mas a realidade é R$ 4,50. Se você quiser... Se parar, a pessoa fizer a conta no bico do lápis, está barato. Justamente. Se você quiser comprar uma roupa cara, você tem. Uma roupa barata, você tem. Um perfume caro, você tem. Um perfume barato, você tem. E a praça de alimentação? Uma comida. Qualquer tipo de comida você tem no shopping hoje. Né? Eu acho até que nesse ponto foi muito bom ter ficado no shopping. Uma comida caseira que você... Vamos para o preço praticado. Né? Eu, particular, eu falo que eu pratico um preço justo. Você hoje entra num shopping, você come no meu restaurante, você paga R$ 29,90 o quilo. No centro da cidade, para você achar esse preço, você tem que rodar muito. E você vai ficar no calor, no ar-condicionado, o cara não vai te cobrar isso. Entendeu? Então você tem ali o Shopping Boulevard, é o que eu estou falando, ele cresceu comercialmente pelas lojas âncoras, né? Que até o fato da novidade, que você via C&A só pela televisão. Então vou lá, C&A. A loja da Calunga só na internet. Verdade. Não é isso? Verdade. E, estruturalmente falando, ele supriu o que o poder público deixou. O que era ruim no município, eles levaram para dentro do shopping, a iniciativa privada tomou conta. Então, dificilmente você reverte esse quadro. Por quê? Porque a partir do momento que você tiver isso no centro, vou te dar um exemplo claro. O Central Plaza, aquele shopping em frente no estacionamento da Santa Casa, tem um comércio de esquina. Você vai lá agora, está cheio de gente. Não tá? Sim. Por quê? Estacionamento fácil, à noite, você estaciona fácil, e você tem segurança, fica um carro da Guarda Municipal parado em cima da calçada. Quer dizer, aí, no caso, o poder público, você tá de alguma forma, justamente minimizando o problema, não é? Isso, é isso aí. Pois é, esse é realmente, eu acho que, algumas colocações importantes que você colocou aqui, Marcelo, que faz com que a gente consiga entender a mudança de cenário que está acontecendo aqui na nossa cidade e acaba, querendo ou não, se refletindo para o restante do país. Né? Justamente. Aqui, em particular, eu falei isso no segundo bloco, antes de começar o terceiro, que Campos tinha, pelo menos, uma ideia de um crescimento muito grande. Todo mundo vivia esse crescimento, né? E esse crescimento a gente está vendo que não foi tão grande assim. Qual é o seu ponto de vista com relação ao que era e ao que é agora, ou pelo menos o que está sendo projetado para o futuro, Marcelo? Eu acho que passa essencialmente pelo Pôr do Açúcar. Eu acho que todo esse crescimento que se vislumbra em Campos, a quantidade de hotel que está sendo feito na cidade, a parte, isso tudo está dependendo muito do Porto. E eu vejo que o Porto agrediu muito da ideia inicial. Né? Então eu não sei até que ponto a gente poder explorar isso. E falta a industrialização da cidade. Isso aí é claro, é evidente. Eu acho que da época que eu fiquei na prefeitura, muitos projetos do Fundecam não foram à frente. Né? Então tem que se repensar isso. E, mais uma vez, depende do poder público. Eu acho que o poder público tem que ser predominante em relação a isso. Não adianta você formar os nossos jovens hoje com a única cabeça de fazer um curso de soldador para trabalhar embarcado numa multinacional. Eu acho que não pode ficar restrito a isso.
Eu acho que você tem que ter um leque maior. Eu tenho 2 filhos, um com 5, outro vai fazer 3 agora. E você perguntar lá em casa, a vontade da mãe é o quê? Que o filho seja médico, que o filho seja advogado, né? Mas medicina, doutor, não, porque tem muita gente, todo mundo precisa de médico. Você não vê pai nenhum pensar assim, eu quero que meu filho seja um engenheiro de produção. Você não vê isso. O cara até se forma quando ele está ali e ele passa, não, essa área aqui é melhor para mim, né? Mas você não vislumbra os sonhos de pais assim. Então a gente precisa disso, ter grandes indústrias, o cara tem que ser um técnico nisso aqui, ou então um engenheiro disso aqui, porque ali tem campo de trabalho para ele. Campos cresceu muito, nós estamos uma área territorial imensa, crescemos de volume de pessoas e ainda estamos patinando nesse aspecto. Eu acho que o que falta para deslanchar de vez é isso. Aí vão aparecer novos shoppings, tipo o Shopping Boulevard, para você ter uma entrada e saída de consumo. Porque hoje você fica na mão do funcionário público, não é isso? Na mão do aposentado do INSS. O comércio de Campos hoje gira em torno disso. E somente isso. Então, até para ampliar qualquer tipo de negócio, você tem que ter essa pujança aí do governo municipal. Muito bem. Marcelo, a gente está chegando agora na reta final do programa. Conforme eu anunciei e prometi, né, nós temos aqui um cliente que é um dos nossos patrocinadores do programa, que mandou aqui um presente de uma forma muito carinhosa para você. Eu quero fazer com que chegue nas tuas mãos. Não sei se você conhece, a Noite Bavária. Noite Bavária. Você pode até experimentar. Você sabe que eu passei lá em frente esses dias, aí mesmo você. Você já experimentou os nossos grãos caramelizados? Eu falei, minha filha, eu já estou meio gordinho. Se eu for para esse negócio de caramelizado aí, vai dar problema. Caramelizado parece até que é caramelo, mas na verdade é glaciado. É um glacê que utilizam, não é nem caramelo, é um glacê especial. É muito gostoso, você pode ir lá no Shopping Boulevard. Inclusive a Noite Bavária, Marcelo, está nos melhores shopping centers do país e também nos principais aeroportos do país, né? A pessoa pode chegar lá, experimentar. Outro dia, inclusive tem também a Noite Bavária na rodoviária do Tietê, em São Paulo, né? Aquela mega rodoviária. Muito bom. Eu estava com uma vontade muito grande de comer a Noite Bavária. E eu falei assim, meu Deus, agora onde que eu vou achar isso aqui? Aí eu fui pelo cheiro. Né? Você está ali, fica perto de você ali, e fui pelo cheiro. Mas olha, eu estou perto. Mas é realmente, né? Não é? Exala o cheiro de tal maneira, não sei como é que funciona ali, eu sei que na hora que esquenta ali sai e chama a atenção realmente. É um marketing hoje muito utilizado, que é o marketing sensorial, né? Você sabe que hoje existem muitas lojas que apostam no marketing sensorial, que é aquele perfumezinho que coloca nas lojas, né? Loja de roupa. Loja de roupa. Esse marketing sensorial é natural do próprio glão. O meu sensorial lá é o cheirinho da comida. É o cheirinho da comida, né? Diga-se de passagem, a comida sua maravilhosa. Eu como sempre lá. Marcelo, eu quero agradecer aqui a sua presença. Gostou do... Muito bom. Gostou? Recomenda aí? Recomendo, muito bom. Muito então, bom. Você pode chegar lá... São vários tipos, né? São vários tipos. Esse aí é o Mix 5 nesse cone, mas tem outros tipos de cone, tem outras embalagens, as pessoas podem ir lá experimentar. Marcelo, chegando no Shopping Boulevard ali do lado da praça de alimentação. Isso, é verdade. Marcelo, eu quero te agradecer. Obrigado a você. Tá bom? Sucesso mais ainda lá, tá bem? Estou sabendo que inclusive você está até ampliando, né? Uma ampliação lá agora, deve estar inaugurando no máximo até o início de novembro. E aí já vai fugir um pouco daquele tradicional capim-angu da estação. Mas sem perder a essência, né? Não, a gente vai continuar, é claro, né, com o que está certo, você não se mexe. Mas a gente vai fazer um restaurante maior, com proporções maiores, com um leque de variedade bem maior. Marcelo, muito obrigado. Quero te agradecer. Obrigado a você, pessoal da Noite TV, aos telespectadores, um abraço. Então tá bem, um abraço para todos vocês. Hoje batemos um papo aqui com Marcelo Queiroz, que contou um pouco da sua experiência aqui para todos nós. Um grande abraço, até o próximo programa. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, pessoal. Do empreendedor.